Filho, observe sua mãe. Observe a função das mulheres de acordo com Jesus. Mensagem do dia 22 de outubro de 2018. Senhor, você abriu nossos corações e olhos para a missão de sua mãe. Continue a nos ensinar as belezas ocultas de nossa fé. Coisas que foram tiradas pelos homens, mas que você está restaurando através da sua graça. Amém. Bem, queridos moradores do coração, há muita coisa acontecendo esta semana. Muita oração, muita nova oração. E eu tenho tido um imenso e profundo senso de que podemos nos dar um pouco mais de tempo. Não há 3 anos, mas possivelmente um pouco mais de tempo. O Senhor não falou comigo sobre isso ainda. É uma certa sensação de que eu tenho há 2 dias. Estou compartilhando com vocês. Só para estarem cientes, veremos o que ele tem a dizer, mas de modo algum devemos cortar nossas orações e deixar de nos esforçar por esta nação, porque este é o ponto crítico. Precisamos continuar assim, e isso é muito agradável para ele. Há muitas graças que vêm da oração de parto, com certeza. Há uma nova música que vou escrever que, na minha opinião, nos ajudará a chegar bem fundo e perto do Senhor. Por isso, quero começar examinando a dualidade das mensagens do Senhor por meio de suas ações. Na última ceia, os discípulos já estavam na metade da refeição da Páscoa, quando Jesus se levantou da mesa, enrolou uma toalha na cintura e começou a lavar os pés de seus discípulos. Bem, isso é um momento estranho. Normalmente, quando um convidado chega, seus pés são lavados imediatamente. Então, por que no mundo o Senhor esperaria até o meio da refeição para lavar os pés? João 13, do 2 ao 5. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a limpá-los com a toalha com a qual se cingia. Qual é o significado óbvio desse ato? Bem, primeiro de tudo, pés sujos? Chegando a esta refeição especial com pés sujos? Possivelmente? Uma limpeza, mesmo talvez uma limpeza espiritual, poderia ser designada como uma metáfora. Mas qual foi a verdadeira razão pela qual ele lavou os pés dos discípulos? Eles estavam muito sujos? Acho que não. Na linha seguinte, ele revela isso. Continuando no verso 6. Aproximou-se então de Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Ele era um trabalho. Pedro foi um trabalho. Jesus disse a ele: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os seus pés, porque no mais está todo limpo. E vós estáis limpo, mas não todos. João 13, do 6 ao 11. Então aqui ele escapa a uma limpeza espiritual. No entanto, quando ele se senta, ele lhes ensina a real intenção deste ato humilde. Assim, após ter lavado seus pés, tomou as suas vestes e, se assentando outra vez, ele disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou.
Se então seu senhor e mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, do 12 ao 15. Esta foi uma proclamação ousada do que significa ocupar o ofício de apóstolo. A tendência do homem é dominar os outros. Jesus estava demonstrando o coração de um chamado para liderar no ofício de apóstolo. Isso nos lembra quando a mãe dos filhos de Zebedeu solicitou que eles se sentassem à sua direita e mão esquerda no reino. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Mas quem dentre vós deseja ser grande, seja o vosso servidor, e quem deseja ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, do 24 ao 28. Esta qualificação foi tão vital para eles que ele lhes deu como um memorial, um exemplo vivo, durante o seu último dia com eles. Então, agora o Senhor revela o verdadeiro significado do porquê ele lavou os pés dos apóstolos. Essas últimas narrativas dos atos de Jesus, no final de sua vida, são profundamente significativas. Existe um significado mais profundo para cada um. Levando isso em conta, vamos ver o que Jesus fez antes de desistir de seu espírito, no capítulo 19 de João. E junto à cruz de Jesus estavam em pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Então ele disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa. João 19, do 25 ao 27. Nós nos perguntamos, por que nenhum dos assim chamados irmãos e irmãs de Jesus estavam ao pé da cruz? Se ele tivesse tantos irmãos e irmãs, por que eles não estavam ao pé da cruz? E por que Jesus teve que providenciar sua mãe? Se ela tivesse uma família grande, certamente ela seria providenciada. Ela não deu à luz a muitos filhos, segundo outros relatos, que ele teve irmãos e irmãs. Certamente, eles a levariam para suas casas. Mas, novamente, como em Jesus lavando os pés dos discípulos, há um significado mais profundo. Para João, ele disse: Eis a tua mãe. João era o único representante dos apóstolos ao pé da cruz. E quando Jesus falou essas palavras, o significado mais profundo era que ela se tornaria a mãe e protetora da igreja nascente. Isso também é confirmado por ela ser nomeada como presente no Pentecostes, quando o Espírito Santo, que era seu esposo, desceu sobre todos os discípulos e espectadores, e eles falaram sobrenaturalmente em diferentes línguas. Não temos hoje mães da igreja? Mulheres que foram casadas com pastores ou seus filhos são pastores? E eles são altamente respeitados na igreja. As pessoas vão até eles para orar. Então eu perguntei ao Senhor: Você tem alguma coisa a acrescentar, Senhor? Jesus começou: Há poucos na terra que têm a profundidade do entendimento para compreender quem é minha mãe para eles, para o mundo e para a igreja. A hierarquia homossexual que assumiu o governo da minha igreja é, em grande parte,
responsável por isso, quando baniu as mulheres do ministério. Nunca foi minha intenção que o ministério fosse só para os homens. Desde o início, deixei claro que esse tabu cultural sobre as mulheres não estava em meus olhos. Em vez disso, saí do meu caminho para demonstrar, através do exemplo, o quanto as mulheres significavam para mim, começando por minha mãe. Falando nisso, eu preferiria que aqueles neste canal te chamassem de Madre Claire, porque você não é mais uma irmã, você é uma mãe. E peço que você assine como Mãe Claire. Não importa os pessimistas, eu não sou um prazer para as pessoas, e você também não deveria ser. Mas, voltando a esse tabu sobre as mulheres ministrando, refletiu a cultura daqueles tempos, onde as mulheres foram suprimidas e tratadas como uma posse, em vez de como alguém igual, mas diferente em propósito. Quão infeliz para os homens naqueles dias que não deram ouvidos à sabedoria de suas esposas. Por exemplo, Nabal, cujo nome significa louco, foi salvo por sua esposa Abigail, quando Davi e seus homens estavam a caminho de massacrar todos os homens de sua casa. Ela interveio trazendo suprimentos suficientes para o exército de Davi. Isso é em 1 Samuel 25. Pilatos foi avisado por sua esposa em Mateus 27:19. Enquanto Pilatos estava sentado no banco do juiz, sua esposa lhe enviou esta mensagem: não tenha nada a ver com aquele homem inocente, pois sofri muito hoje em um sonho por causa dele. Mas em sua insensatez, querendo assegurar sua posição na terra, ele perdeu sua posição no céu. Quando eu disse, não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma ajudante, eu não estava falando apenas de ter filhos e cozinhar refeições. Muitas vezes as mulheres têm um senso mais elevado de certo e errado e são mais sintonizadas espiritualmente do que os homens, porque o ambiente está protegido. Os homens devem lutar no mundo e associar-se a todos os tipos de corrupção, para que nem sempre tenham o luxo de serem espiritualmente sintonizados. Suas vidas são vividas, na maior parte, em um nível mais grosseiro, fornecendo e defendendo. No entanto, quando eles fazem a escolha de se separar desse pântano de sujeira e ouvir minhas palavras, eles são excepcionalmente receptivos. Mas eu sabia tudo isso desde o começo e fiz a fêmea também ser uma confidente, um coração suave e terno para acalmar o caos do dia e confortar a mente estressada, e até mesmo oferecer sabedoria de seu coração. Isso as tornou excepcionalmente adequadas ao ministério, desde que nunca se afastem da cobertura e sabedoria do justo marido. Mas a cultura ainda era bastante bárbara naqueles dias e as mulheres não eram pensadas como eu penso delas. É por isso que fiz questão de voltar a mente dos homens para a sabedoria de uma mulher justa. Se você quiser ver a atitude humilhante logo de cara, lembre-se de como os homens reagiram a Maria Madalena quando ela lhes disse que tinha me visto. Mandei-a contar para eles, mas por causa do sexo dela, eles olhavam para ela. E isto é da Escritura. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com ela. Elas acharam a pedra do sepulcro revolvida, e elas entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes,
E estando elas com medo e abaixando as suas faces para o chão, eles lhe disseram: Por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas está ressuscitado. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. E elas lembraram-se das suas palavras. E retornando do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Estas eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas, que contaram estas coisas aos apóstolos. E as palavras delas lhes pareciam contos infundados, e não acreditavam nelas. Então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro. Lucas 24, do 1 ao 11. Ora, quando Jesus foi ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E ela foi e contou aos que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E eles, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Marcos 16, do 9 ao 11. Jesus continuou: O testemunho das mulheres foi considerado fraco e não confiável. E eu vi isso como algo que precisava ser mudado. Então, escolhi deliberadamente mulheres para algumas das mensagens mais importantes, tais como eu havia ressuscitado dos mortos, tais como eu sou o Messias, eu sou aquele de quem você fala, para a mulher samaritana. Bem, neste momento eu estava ocupada procurando nas Escrituras como o Senhor colocaria um incidente em meu coração. E então fui e procurei nas Escrituras por isso. Então, isso foi feito para você. Mas quero compartilhar com vocês algumas anotações que fiz de um artigo de uma senhora chamada Bárbara Leonard, que é franciscana da mídia franciscana. Isso é muito engraçado. Ela diz: a cultura judaica no primeiro século foi decididamente patriarcal. As orações diárias dos homens judeus incluíam esta oração de agradecimento. Louvado seja Deus, porque Ele não me criou uma mulher. Eu realmente gostei disso. O lugar de uma mulher foi pensado para estar em casa. As mulheres eram responsáveis por sustentar as crianças, criando-as e mantendo um lar hospitaleiro. Os homens não deveriam saudar as mulheres em público. As mulheres nunca deveriam deixar a casa, exceto ir à sinagoga ou o bem. Casar jovem. Uma mulher quase sempre estava sob a proteção e autoridade de um homem, seu pai, seu marido ou um parente do marido, se ela fosse viúva. As mulheres tinham pouco acesso a propriedades ou herança, exceto por meio de um parente do sexo masculino. Bem, agora ela diz isso, mas eu ouvi uma história diferente. Propriedade foi passada através das mulheres. Bem, eu não sei. Qualquer dinheiro que uma mulher ganhasse pertencia ao marido. Os homens podiam se divorciar legalmente de uma mulher por qualquer motivo, simplesmente entregando-lhe um mandado de divórcio. Uma mulher, no entanto, não conseguia se divorciar do marido. Na área da prática religiosa, as mulheres foram negligenciadas de muitas maneiras. Os homens eram obrigados a orar certas orações diariamente, mas as mulheres não eram. Embora o estudo das Escrituras fosse considerado extremamente importante para os homens, as mulheres não podiam estudar os textos sagrados. O Rabino Eliezer, um professor do primeiro século, é conhecido por dizer: em vez disso, a palavra da Torá deve ser queimada do que confiada a uma mulher. Que terrível!
Isso é realmente terrível. E também a outra coisa é, eu sei que Maria estava familiarizada com as Escrituras por causa do templo onde ela cresceu. Então, isso não é totalmente verdade. No templo de Jerusalém, as mulheres eram restritas a um pátio externo, separadas dos homens e sem permissão para ler em voz alta. Eles não foram autorizados a testemunhar em tribunal religioso. Mas Jesus desafia essas expectativas de pelo menos 4 maneiras. Jesus fala com as mulheres em público. Ele se recusa a tratar as mulheres como inferiores. Ele reconhece sua dignidade, seus desejos e seus dons. Ele dá um passo à frente em uma multidão de carpideiras para falar com a viúva em Naim e para chamar seu filho de volta à vida. Lucas 7, do 11 ao 17. Ele cura uma mulher que ficou aleijada por 18 anos, colocando as mãos sobre ela no templo e dizendo: mulher, você está livre de sua enfermidade. Lucas 13, 12. Quando o líder da sinagoga fica indignado porque Jesus curou uma mulher no sábado. Amados, Jesus usa um título de dignidade particular para ela. Jesus a chama de filha de Abraão. Lucas 13, 16. Embora a expressão filho de Abraão fosse frequentemente usada para indicar que um judeu era reconhecido como vinculado por um pacto com Deus, as mulheres nunca foram chamadas de filhas de Abraão. Com esse título, Jesus reconhece essa mulher como tendo igual valor. Em João 4, do 4 ao 42, Jesus ignora 2 códigos de comportamento. Ele inicia uma conversa com um estrangeiro, um samaritano. Além disso, esse estrangeiro também é mulher. Sua surpresa está incluída na narrativa. Como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? João 4, 9. Jesus não apenas fala com ela, mas também entra em um prolongado diálogo. Um diálogo que reconhece e honra sua sede de verdade religiosa. Em última análise, ele revela sua identidade como o Messias. Uau! Ele não fez isso com ninguém até aquele momento com Pedro, quando o Senhor disse: quem você diz que eu sou? Quando seus discípulos retornam, eles estão claramente desconfortáveis com o comportamento de Jesus. João inclui as perguntas que eles têm medo de verbalizar. O que você está procurando? Por que você está falando com ela? João 4, 27. O autor do Evangelho não hesita em concluir a história com um comentário que, embora no pensamento judaico o testemunho de uma mulher não fosse digno de confiança, aqui as palavras animadas da mulher samaritana são ouvidas e postas em prática. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher, que testificou em seu nome. João 4, 39. Jesus se recusa a ver as mulheres como impuras ou especialmente merecedoras de punição. Mulheres que estavam menstruando ou pessoas que tinham algum fluxo de sangue eram consideradas ritualmente impuras. Nessa condição, as mulheres não podiam participar da maioria dos rituais religiosos. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que ela tocasse era considerada impura. Uma mulher nesse estado que teve um fluxo de sangue por 12 anos. Lucas 8, 43 a 48. O Senhor, a caminho de curar a filha do oficial da sinagoga, esta mulher assustada e sofredora, que ficou doente e consequentemente isolada durante anos, toca o manto de Jesus. Jesus volta sua atenção do oficial da sinagoga para a mulher. Ele quer saber quem tocou em sua roupa. Por normas religiosas, o toque da mulher, até mesmo de sua capa, tornava Jesus impuro. Se a mulher esperou que ele ficasse bravo com ela por se aproximar, ela ficou muito surpresa.
Ele não diz nada sobre sua impureza ritual, mas ao invés disso, a chama de filha. Diz que sua fé a salvou e diz a ela para ir em paz. Lucas 8:48. Não é bonito? Jesus reconhece a dignidade das mulheres em situações que parecem, por lei ritual, exigir julgamento. Por exemplo, a mulher pecadora que unge Jesus, Lucas 7:36-50, e a da mulher apanhada em adultério, João 8:3-11. Em ambos os casos, ele vê a pessoa como alguém que merece compaixão. Na narrativa de Lucas sobre a mulher da unção, depois que Jesus é tocado e ungido por uma mulher que é uma pecadora reconhecida, ouvimos a reação esperada de Simão, seu anfitrião. Este proeminente líder religioso, um fariseu, fica desanimado e diz: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. Lucas 7:39. Jesus não somente diz à mulher que seus pecados estão perdoados, mas também usa suas ações e o amor que os levou a ensinar seu anfitrião ofendido. A pergunta de Jesus é apontada: você vê essa mulher? Lucas 7:44. E ele lista as coisas que deveriam ter sido feitas ao cumprimentá-lo na porta que eles não fizeram, como lavar os pés dele. Mas agora ela está compensando com suas lágrimas e óleo. Jesus claramente ensina que aquele que mantém todas as regras não é necessariamente a pessoa melhor. Seus muitos pecados foram perdoados, por isso ela demonstrou grande amor. Lucas 7:47. Terceiro, Jesus ultrapassa as fronteiras esperadas entre homens e mulheres por sua aceitação das mulheres como discípulas. Ao contrário dos rabinos de sua época, Jesus ensinou às mulheres sobre as Escrituras e seu caminho de amor. Mateus fala da mãe e dos irmãos de Jesus pedindo para falar com ele. Ele disse em resposta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, ele disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Mateus 12:46-50. Seu uso de palavras masculinas e femininas indica claramente que alguns de seus discípulos eram mulheres. A história familiar de Marta e Maria, em Lucas 10:38-42, a aceitação e bênção de Jesus do desejo de Maria de aprender. Ela é descrita como alguém que se assentou ao lado do Senhor a seus pés, ouvindo-o falar. Lucas 10:39. Esta posição típica do discípulo masculino. Sentar-se aos pés de um rabino significava que uma pessoa era um de seus discípulos. Marta, por outro lado, assumiu o papel da mulher esperada de oferecer hospitalidade. Talvez ela própria pense que é impróprio para Maria agir como discípula. Independentemente disso, Jesus não privara Maria de sua oportunidade. Maria escolheu a melhor parte e não será tirada dela. Lucas 10:42. De particular interesse é o fato de que Jesus não apenas ensinou mulheres, mas algumas mulheres viajaram com ele e ministraram a ele. Lucas 8. Marcos também fala das mulheres presentes na crucificação de Jesus. Estas mulheres o seguiram quando ele estava na Galileia e ministrou a ele. Marcos 15:41. Essa imagem das mulheres discípulas é surpreendente, dado que as mulheres judias nessa época não deveriam aprender as Escrituras ou mesmo deixar suas famílias. Jesus não só tinha discípulas mulheres, mas os escritores dos evangelhos também nos asseguraram que eram destinatários proeminentes da alta revelação de Jesus. Jesus diz à mulher samaritana no poço que ele é o Messias. Em todos os evangelhos, as mulheres discípulas são as primeiras testemunhas da ressurreição. Maria Madalena vê Jesus, mas não se acredita.
Marcos capítulo 16, 11. No relato de João, capítulo 20, 11 a 18, ela reconhece Jesus quando ouve a si mesma ser chamada pelo nome, atestando o relacionamento íntimo que tiveram. Jesus diz a ela para ir aos outros discípulos e dizer-lhes: Eu vi o Senhor. Oh, amados, eu amo o jeito que foi interpretado esse momento no filme Jesus de Nazaré. Grande atriz aquela que interpretou essas linhas, foi muito convincente. Então, eu não quero insistir no ponto, mas você tem que entender que as mulheres eram desprezadas naquele tempo. Deixe-me ver, eu vou... Assim, há mais um ponto que quero dizer aqui. É muito interessante que se diga isso também. Uma parábola agora familiar que Jesus contou sobre uma mulher capta melhor. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha de trigo até que todo o lote estivesse fermentado. Mateus capítulo 13, 33. Uma mulher, não um homem, está misturando fermento com trigo até que todo o lote esteja fermentado e o reino dos céus seja produzido. Quão mais claro poderia ser o Senhor? Nós somos mães na igreja. Nossos papéis são nitidamente temperados por nosso gênero, mas não deve haver nada apropriado para cuidar do rebanho que as mulheres são negadas a ter, até mesmo como sacerdócio. Eu acho que foi minha linha. Jesus continua: Em tudo isso, o meu povo, entenda que eu estava trazendo mulheres para o status de iguais, mas com diferentes atribuições e missões na vida. E escolhi para a minha discípula Maria, de Nazaré. Ela é um modelo de discipulado do começo ao fim. Sua fé, resistência e coragem, sua crença no que Deus estava fazendo, sua crença em minha missão e sua cooperação, seu sacrifício final de entregar-me nas mãos de homens pecadores, sua vida após minha ascensão ao céu, sua vida no céu e sua missão na terra. Ela foi fiel com o talento que lhe foi dado, portanto, no céu, a ela foi dado muito mais. A oferta de mim nas mãos do mal, a prática da salvação aos pecadores, a levaram a uma posição de corredentora comigo, assim como espero que todos os meus discípulos nesta terra também unam suas vidas à minha na busca da salvação do mundo. E eu só quero fazer um ponto aqui. Jesus é aquele que nos redimiu. E ela reconhece que Jesus é seu redentor em uma palavra profética, logo depois que ela engravidou. Mas quando unimos nossas mãos, nossas vidas, tudo o que temos ao trabalho do Senhor, somos corredentores. Estamos ajudando nesse trabalho de redenção. Jesus fez o trabalho e terminou, mas alguém tem que entregar isso. E então o Senhor passou a dizer: Quem é minha mãe? Meu irmão? Minha irmã? Aqueles que fazem a vontade do Pai. E eles são suas mães e irmãos e irmãs também. Mas sua missão, que ela executou fielmente, ainda era a mais importante de todas: dar à luz e criar o Filho unigênito do Pai. E isso a coloca na posição única de também ser mãe da igreja. É por isso que eu disse mulher para ela, em vez de mãe, que foi o que eu disse a João, que era o único apóstolo ao pé da cruz. De fato, ela agora se tornou sua mãe, assim como a mãe da igreja. Eva era a mãe física de toda a humanidade, mas ela perdeu o reino através do pecado. Maria é a nova Eva, que cooperou na redenção do homem pecador por sua obediência até o fim, tornando possível que o reino fosse recuperado. Seu coração é um com o do Pai, e para esse fim, ela abraçou sua eternidade
e escolheu passar os filhos e filhas de Abraão para o novo concerto, a nova aliança e além, para o relacionamento de companheirismo, que é muito querido para mim. Ela só tem meus melhores interesses no coração. Como muitos de vocês já descobriram, ela é uma mãe digna e santa para a descendência de meu pai, porque está escrito: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o que me enviou, o atraia. E eu vou levantá-lo no último dia. A jornada que se inicia quando alguém vem a mim e caminha pela vida comigo até o fim é longa, e está no coração dela te acompanhar por esse caminho. E esse foi o fim da mensagem do Senhor sobre isso. Eu gostaria de acrescentar que receber e compartilhar mensagens todos os dias com você, preciosa família, é uma tremenda quantidade de trabalho para mim aos 72 anos, quase 73. Mas meu coração é buscar seu rosto todos os dias e trazer-lhe maná fresco. De todo o coração quero vê-los nos braços de nosso amado e ouvi-lo claramente, vivendo para ele em sua força. Ao fazer isso, tornou-se necessário ter 5 funcionários em tempo integral. Eu aprecio muito qualquer doação que você enviar para nós, e eu quero que você saiba que o que mais precisamos é de doadores mensais que são fiéis em defender este trabalho e tudo o que requer de nós. O Senhor é muito rigoroso conosco, e muitas pessoas não entenderiam isso. Assim que nossas contas e salários forem pagos, devemos dar tudo demais para os pobres. Isso é incrível. Não podemos ter poupança, não podemos guardá-la e guardá-la para a próxima semana. Devemos viver de semana a semana e dar todo o resto aos pobres. Recentemente, isso significava comprar casacos e botas para todas as crianças na reserva indígena de Taos. Eles têm uma regra lá, que ninguém pode usar roupas usadas. Então, todo ano, precisamos comprar roupas novas para eles. Então, eu estou perguntando a vocês, queridos, se essas mensagens mudaram sua vida e trouxeram você para mais perto do Senhor, você poderia, por favor, considerar nossas necessidades mensalmente? Aquele que dá a um servo de Deus, recebe um servo da recompensa de Deus. E tudo o que você fez para obter as palavras do nosso Senhor e nos apoiar, resultará em sua recompensa, sendo a mesma que a minha. A razão é que eu nunca poderia fazer o que faço sem suas orações. Nunca, em 1 milhão de anos, eu poderia fazer isso sozinha. E é por isso que você receberá uma recompensa por fazer parte deste ministério. Suas orações, queridos, me levantaram da cama doente mais vezes do que vocês imaginam. O ataque aqui é feroz, mas o Senhor triunfa, especialmente quando você se reúne e reza por nós. Mais uma coisa que quero mencionar. Por favor, esteja ciente de que o Natal se tornou um feriado materialista que faz muito pouco para honrar o nascimento do Senhor. Então, quando você estiver se planejando para o Natal, por favor, lembre-se do Senhor e dos pobres e tente não fazer disso uma ocasião para absorver tudo que o mundo tem a oferecer. Eu tenho sido tão culpada disso, mas faça uma oferta a Ele do seu amor, colocando-o no centro de suas celebrações e até mesmo a lembrança dos pobres ao redor do mundo. Eu amo e rezo por vocês todos os dias. Ezequiel e eu oramos por você todos os dias e sou muito abençoada pelo seu feedback. Obrigado por ficarem com a gente e que o Senhor os abençoe através de suas palavras.